Bem, pessoal, nós vamos falar aqui do processo passo a passo para responder aquela pergunta que recebemos com frequência. Meu processo é causa-ganha? Essa expressão causa-ganha é muito utilizada no meio popular, no meio comum, né? Nós fizemos aqui uma síntese do processo e nós vamos explicar agora com calma para você entender melhor. Vamos lá, qual é a síntese? O juiz, ao analisar o caso, o que ele faz? Tá? Ele leva em consideração a lei, os fatos e as provas. Com a lei, os fatos e as provas, ele tem a interpretação judicial e dá então uma sentença. Então é muito importante identificar a lei, o fundamento legal. Depois disso, os fatos, né? Os fatos, o que houve, o que aconteceu. Isso é muito importante, narrar de forma clara os fatos. E as provas, eu alego e eu provo. Eu tenho prova daquilo que eu estou falando? O juiz não acredita em historinha. Nós temos que ter provas do que nós alegamos. Não basta ser uma história emocionante. Nós temos que provar o que nós falamos. Isso eu vou mostrar aqui já no Código de Processo Civil, tá ok? Então, lei, fatos e provas, nós temos a interpretação judicial. Com essa interpretação, o juiz dá a sua sentença, a sua decisão. Mas lembre-se, não é possível esgotar esse assunto aqui. Nós temos pós-graduação específica em processo. Nós temos livros e mais livros de milhares de folhas só falando de processo, seja civil, seja penal, tá? Então não é possível aqui em poucos minutos falar tudo. Isso é uma base, é só o básico. E eu não estou falando para advogados ou estudantes de direito. Estou falando para um público geral da maneira mais simples e mais prática possível. Porque a intenção é ajudar você, é que você entenda o passo a passo do processo, tá? Então eu não quero complicar, pelo contrário, eu quero facilitar o seu entendimento. Vamos lá. A primeira coisa, como o processo nasce, como ele se inicia? Com a petição inicial. Então o advogado vai lá e faz a sua petição inicial. Ele abre o Word, digita lá e faz uma peça, né? Uma minuta. Essa é a petição inicial. O que ele vai fazer? Ele vai anexar com a sua petição inicial as provas documentais, caso haja provas documentais. Que tipo de provas documentais? São documentos, né? Então, por exemplo, um comprovante de pagamento, um recibo, um contrato, são documentos. Ele vai anexar esses documentos na petição inicial, tá? E aí ele manda para o fórum. No fórum nós temos um sistema que vai distribuir aquela ação. Ela vai ser enviada para um juiz. É um sorteio. Aqui em São Paulo nós temos várias varas cíveis da família, varas criminais, são várias. Então, se tiver no interior, tem lugar que é um juiz só, é uma outra questão, tá? Mas existe um sorteio e aquele sorteio vai enviar aquela petição para um juiz que vai ser o responsável do caso, tá? Então, ele recebe a petição inicial. Ao receber a petição inicial, ele fará algumas verificações e mandará citar o réu, o requerido, aquele que está sendo processado. O juiz vai mandar intimá-lo, o certo é citá-lo, mas vou dizer intimá-lo, que é o que o pessoal costuma chamar, para que ele possa apresentar uma defesa, tá? Mas antes, nós temos a possibilidade de uma liminar. Mas eu já vou adiantar aqui que o que é liminar? Muita gente pergunta, né? Quando a gente fala de processo, tem que falar de liminar porque acontece bastante. A liminar, ela é uma antecipação de uma decisão. A sentença, ó, ela virá aqui no final de todos esses andamentos. Mas se a pessoa tem um caso urgente, o juiz tem que decidir no mesmo dia, no dia seguinte, ela não pode aguardar, é algo urgente, ela precisa então de uma liminar. Então o juiz pode dar essa liminar ou não. Liminar é uma decisão provisória e pode ser revogada a qualquer tempo, tá ok? O juiz viu se deu a liminar ou não, caso haja um pedido liminar, né? Nem todas as ações há esse pedido, mas tudo bem, o juiz vai mandar intimar o réu. Para quê? Para que o réu apresente uma defesa. Ele foi acusado de um monte de coisa, ele tem uma versão dos fatos e ele tem que dar a versão dele como réu, como requerido da ação. Então ele vai narrar conforme a sua versão e também vai anexar as suas provas se for o caso, tá? Lembrando que as provas, estou dando exemplo de prova documental que é mais fácil, mas nós temos provas documental,
testemunhal ou pericial. E para que haja a oitiva de testemunhas, depoimentos, há uma audiência específica, que é a audiência de instrução que a gente chama. Então pode haver audiência ou não. A pertinência, a necessidade de ouvir testemunhas ou não, varia de processo para processo, tá ok? Então o juiz vai interpretar os fatos narrados de acordo com as provas e profere a sentença. Lembrando que sempre que há sentença pode haver um recurso, né? Pode haver um recurso para o Tribunal de Justiça quando é a Justiça Estadual. E aí depois do tribunal, que é a segunda instância, pode haver recurso ainda para o Superior Tribunal de Justiça e por aí vai. Então a sentença não é o fim de tudo. Às vezes ninguém recorre, mas infelizmente a maioria das vezes há recurso, o processo pode demorar ainda mais. Agora concluindo, nós temos alguns links na descrição do vídeo de mais material, de outros vídeos e mais artigos. Você pode clicar em mostrar mais se você estiver no seu computador. Se estiver com celular, você pode clicar no próprio título ou num triângulo que tem aqui ao lado e você então terá a descrição do vídeo, tá ok? E vou pedir também desde já que você curta este vídeo para contribuir com o nosso trabalho e também compartilhe nas redes sociais. Por fim, não deixe de se inscrever, tá? Inscreva-se e clique no sininho também. Ao clicar no sininho, você receberá todas as notificações dos próximos vídeos que formos produzindo. Até a próxima!